sábado, não esse, o outro, nós estamos em festa portuguesa, com certeza. E vai ser muito bonita a nossa festa, porque inclusive o Coral Berg vai estar presente, eles cantam divinamente, viu? Então, quem puder nos ajudar, né, comprando o convite, participando, porque o Rede Vivo, de fato, a gente tem assim uma despesa imensa, e a gente, pelo menos uma vez por ano, nós temos que fazer alguma coisa, né? Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer a nossa prece inicial através do coração do nosso Vitório. E neste momento, vamos nos tranquilizando, agradecendo aos nossos queridos mentores espirituais que nos acompanharam e que nos mantêm perseverantes nesse nosso trabalho. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais este aprendizado. Que o Senhor Jesus esteja conosco sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como era feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ajuda-nos, Senhor Jesus, a perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque um dos maiores males, Senhor, é nós vivermos afastados de vós. Vós sois o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, querido Jesus. Graças a Deus. Nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos um dizer assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quando Jesus pronuncia esta frase, a humanidade treme, porque chega a pensar, então os ricos estão condenados? Claro que não. Entretanto, há tanta coisa que nos prende na terra, é uma força tão grande que, diante dos bens materiais, nós precisamos exercitar o equilíbrio. Eu gostaria, hoje, de falar a vocês a respeito de um livro chamado Ação e Reação. É pelo espírito do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. André Luiz se tornou o grande aprendiz do plano espiritual. Ele tinha um objetivo: voltar e, através do médium Chico, passar tudo o que ele estava vivendo e aprendendo. E neste livro, ele relata a respeito de um caso em que o espírito estava nas câmeras de regeneração. O que é câmara de regeneração? Ali era um lugar onde eles chamavam de mansão, porque era muito grande, tinha vários departamentos. E esse departamento da mansão chamava Câmara de Regeneração. Eles traziam, ou eles captavam as entidades que estavam no sofrimento enorme, num lugar onde era escuridão, onde o espírito estava ali como que subjugado por uma força que ele não conseguia desvencilhar. E aí, esse espírito foi levado, não é, junto com demais, e ele foi para a Câmara de Regeneração. Quem ele era? Quem era aquela criatura? Deformado, rosto deformado, as mãos, as pernas, tudo deformado. Quem ele era? Como descobrir quem ele era? Nós vemos que o plano espiritual não é tudo como passo de mágica. Ali existem criaturas que adormecem
naquele exato momento do pecado, para nós entendermos, e nós não conseguimos sair, mesmo querendo. Acontece que eles têm uma forma, os espíritos superiores, de descobrir quem é aquela entidade. Por que levou aquele estágio de tanto sofrimento? E aí eles vão sondar a mente do espírito. Porque mesmo adormecido, subjugado, ele tem a própria história. Por isso, eu digo sempre, nós trazemos a nossa própria história. Está gravado em nós. Por mais que nós adquirimos uma máscara, perto dos nossos semelhantes, nós não conseguimos fugir de nós mesmos. E aí ele foi sondar Druso, que era a entidade, que era como o mentor, não é, daquela instituição, levou André Luiz e Hilário, Silas também, para que pudesse sondar a mente daquele espírito. E ele estava preso a um passado tão longínquo. Havia recebido uma fortuna dos pais. Eles eram herdeiros. Ele, o mais velho, talvez o inventariante. Ele tinha muitos sonhos. Ele queria crescer, ele queria progredir, mas, não sabendo como, sem paciência de dar um passo, depois outro passo, o que ele fez? Ele pensou numa forma de tirar os 2 irmãos, que junto com ele era herdeiro. Ele planejou tudo. Um passeio no lago. E a hora que estava, né, no barco, assim, em alto, no lugar mais alto do lago, ele fez com que os 2 irmãos, após ter se embriagado, fez com que eles caíssem naquela lagoa. Aí o sofrimento foi intenso, eles morreram pedindo ajuda. Parecia um acidente. Ninguém teve acesso, vamos dizer a verdade. Antônio Olímpio continuou vivendo, casou, teve um único filho. Mas depois de um tempo, a esposa começou a apresentar como que alucinação. E dentro destas alucinação, ela se jogou no lago, morreu também. E o filho, chamado Luiz, ele foi crescendo com o pai e absorvendo, não é, o jeito do pai. Então, o Antônio Olímpio trazia ali o sofrimento, todos os desgostos, embora a sua mente fixasse sempre na fortuna. E para entender melhor a história, eles teriam que visitar o filho do Antônio Olímpio. E quando chegaram naquela fazenda, vamos dizer assim, muito bonita, mas logo que chegaram perceberam o quê? O desleixo. Não havia ali um lugar aonde pudesse falar todo higienizado, bonito, cheirando bem. Não. Ele se apresentava como se fosse um pobre mendigo. O assunto dele, 24 horas, era dinheiro. A sua mente estava preso em tudo que ele havia conseguido após a morte do pai. Ele tinha fortuna dentro da casa, em moeda, e ele vivia contando, escondido, e depois escondia. Ninguém sabia. A esposa orava, pedia, mas ela estava sem força de continuar, porque ele estava sempre falando que tudo era ruim, que nada ia para frente, que ele percebia que só tiravam dinheiro dele, que ele não conseguia ir para frente porque tudo lhe tomavam. Aí, André Luiz perguntou, e se eu conversar com ele, ou se algum de nós conversar com ele? O mentor respondeu, ele está desconectado. Ele não vai perceber e nem assimilar as conversas, nem de pessoas encarnadas. Aí André Luiz se adianta e diz o seguinte, e se eu for falar com ele em matéria de prejuízo, de lucro, aí ele é todo ouvido. O mentor logo diz,
O que atrai a conversa do engenheiro é falar em obras. O que atrai um médico é falar da saúde. O que atrai um professor é sempre o assunto ligado aos alunos. O que atrai, por exemplo, ao avarento, nada mais é do que os bens que ele consegue amealhar. Assim é a vida. Nós falamos e ouvimos aquilo que nós temos sintonia. Me perguntaram outro dia, por que tanta coisa assim com o Templo de Salomão? Ora, o povo está sintonizado com o Templo de Salomão. Não consegue entender que Jesus nasceu numa manjedoura. Uma vez o Chico disse assim, eu entrei numa casa espírita, eu olhei e falei, meu Deus, se eu tivesse menos arrumado, eu não teria coragem de entrar aqui. Tratei de puxar meu paletó para que eu não fizesse uma má figura ou então não ferisse a sensibilidade dos meus irmãos. Não é? Então, a gente vê que o povo tem esta sintonia. Eles não aceitam ainda um Cristo, um Jesus, de uma manjedoura, cheio de simplicidade e de pureza. Mas, como resolver o problema daquele filho do Antônio Olímpio? Já que a família estava até em penúria, porque ele não deixava mexer no dinheiro. Ele tinha que guardar, porque vinha uma crise. E ele não sabia naquela crise como é que ia fazer. Olha quanto trabalho. Mas dentro daquela fazenda, havia ali 2 espíritos, que era justamente aquele que Antônio Olímpio havia assassinado no lago. Era os tios do Luiz. Eles, então, traziam entidades que eram semelhantes, que só falavam em dinheiro, que só pensavam também em coisas materiais. Eles não viam, esses 2 irmãos, não é, que jurou vingança e estava ali subjugando aquela família para se vingar, eles não viam as entidades de luz que estavam ali, porque não tinha sintonia. E como fazer para que eles vissem? Ora, eles foram, Druso foi até a porta, fez um esforço muito grande para se apagar e bateu na porta, como se fosse um espírito vulgar. Logo, aqueles 2 irmãos foram abrir e foi gritando, o que vocês querem aqui? Aqui é nosso. Nós estamos vigiando aquilo que é nosso, porque ele nos roubou e já foi falando aquele monte de impropérios a respeito do irmão e do sobrinho. Então, ele só disse uma coisa, o mentor, né? Ele disse, eu já passei por tudo isso que você está passando. Ele já desconfiado gritou, você está nos censurando? Ele falou, não estou te censurando, eu estou só fazendo uma observação. Esses 2 irmãos achou que Druso pertencia a uma hierarquia muito grande de maldade, que fugia até ao alcance deles. O que eles queriam era mais espíritos para prejudicar mais ainda o sobrinho e fazê-lo também se suicidar no lago. Então, eles não podiam se revelar, mas eles davam verdadeiros toques. E depois que eles se familiarizaram como ajudar tudo aquilo, né, ele então resolveu despedir. E quando ele sai, esses espíritos saem, os irmãos ficam conversando. Aonde será? Que inferno é esse? Que eles têm tanta cultura. Se eles pudessem nos levar lá, talvez nós adiantaríamos o processo de tudo isso. Olha, para muitas pessoas que são espíritas, aqueles também que só simpatizam com a doutrina, chegam a imaginar que é muito fácil resolver os problemas no plano espiritual. Muitos acham que chegando lá, basta nós falarmos dos nossos sofrimentos aqui. E que muitas vezes não é nem sofrimento.
É necessidade que temos de pertencer a certa família, a conviver com certos problemas familiares. Então, vai ser uma surpresa muito grande. Nós vamos nos queixar daquilo que nós achamos que é tão difícil para nós. E, de repente, nós vamos entendendo que esse sofrimento que nós estamos ali expondo, nada mais é de um pequeno aprendizado. Então, nós estamos numa época aonde temos que buscar maior esclarecimento espiritual. Nunca se ouviu tanto falar em nosso Senhor Jesus Cristo. Se liga à televisão, quantos canais, todo mundo falando, e como se Jesus também fosse tão vulgar. Mas esquece que está escrito nos 10 mandamentos, não tomar o nome de Deus em vão. E é o que mais tem ser feito, é isso. Nós apelamos como se Jesus fosse um verdadeiro escravo da nossa vontade. Em vez de nós nos adaptarmos ao Evangelho, nós é que estamos querendo que eles venham adaptar-se a nós. Isso tudo é um grande equívoco. E lembrando ainda as palavras do Cristo, quando ele diz, andai enquanto tendes luz. Porque amanhã, ao acordarmos, não sabemos qual é o estado verdadeiro do nosso corpo. Se nós perdemos a saúde, e aí nós vamos querer caminhar, mas não vai dar. Porque a nossa saúde já está abalada. Então, enquanto nós temos luz, não nos custa nada pegar um livro e ler, para buscar instrução, para nós não ficarmos joguete das forças do planeta, que estamos vivendo plena inversão de valores. É terrível. Onde a arte? A arte é coisa sublime. É para dar encantamento à própria vida. É para embelezar os dias que passamos. Onde a arte? Aonde os verdadeiros músicos, os verdadeiros cantores? Onde nós vamos encontrar hoje aquelas músicas que possam nos acalmar? É difícil, mas nós temos que aprender também a selecionar. Porque senão nós vamos ficar sempre na lei de sintonia do planeta. E nós vamos perdendo o encanto pela vida. Será que nós esquecemos de agradecer a Deus pelo dia que está amanhecendo? Será que nós esquecemos de agradecer pela saúde do corpo, pela família que temos, pelo alimento, por mais singelo que seja, mas nós não estamos passando fome? Há muito pedido que parte da terra, mas são pedidos incoerentes. Que se Deus fosse ouvir esses pedidos, o que seria da humanidade? Chega até, como diz o Espírito nos informando, chega a pessoas pedindo, exaltando a beleza de Deus para que mate alguém que está ali no caminho atrapalhando. Como se as forças espirituais superiores fossem assassinos. Seria assim, conivente a nós? Claro que não. Nós não podemos pedir isso, mas nós podemos pedir a Deus aquilo que de verdadeiramente estamos precisando. Nós podemos, por exemplo, pedir pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Isso é pedido. Podemos pedir pelo planeta que está em guerra. É uma guerra aqui, outra ali, outra acolá, e as vibrações estão caindo, dando passividade a forças tão negativas. Nós podemos também louvar a Deus. Quem louva é porque reconhece a grandeza absoluta do Pai Celestial. Então, nós podemos adorar a Deus e agradecer. E aqueles mentores, para ajudar
Havia uma única saída. Era aquela mulher que, obsediada, submissa, aqueles 2 cunhados a levaram para o lago para que ela se matasse. Eles estavam assim preparando para que a Elvira pudesse chegar até os cunhados. Mas, por enquanto, ainda não. Ela reclama com os instrutores, como Druso, dizendo o seguinte: eu perdi o contato com aquele que foi meu marido. E eles, então, a levaram até a mansão. E naquela mansão, quando ela viu o estado dele, as deformações, a cabeça como se fosse assim um cone, ela se pôs em oração. E na oração ela disse: Senhor Jesus, embora quando ele cometeu o crime, eu não estivesse presente, mas eu sinto que eu sou conivente. Por quê? Eu usufruí os bens que não era dele, mas era dos meus cunhados. Pediu a Jesus com tanta força, dizendo: tenha misericórdia, Senhor, desses meus cunhados, que eles possam ter força para perdoar. Mas eu peço principalmente por ele, pelo meu marido, porque ele nos deu uma condição de fato, de conforto, permitiu que nós nunca passássemos necessidade. Então, eu te peço, Jesus, pelo meu esposo Antônio Olímpio. E André Luiz, ele vê na hora o efeito da prece, porque ele desperta como se ele estivesse voltando de um pesadelo, respirando fundo, e até reconheceu, dizendo: Elvira, você aqui? Você voltou? Mas os espíritos que trabalhavam na câmara de regeneração não permitiu que ele acordasse inteiro. Por quê? Porque era muito perigoso ele entrar numa alucinação e enlouquecer de vez. E aí foi quando Druso falou: eu vou novamente visitar os 2 irmãos que foram traídos, que foram vítimas, mas que agora estão se tornando ou são verdugos. Eu vou novamente, porque na hora certa nós vamos levar a Elvira, porque eles se colocavam só como vítimas. Mas a hora que Druso apresentasse a cunhada que eles levaram a cometer o suicídio, aí então as coisas iam se modificar. Por isso, ele chegou contando, bateu na porta, novamente como um espírito qualquer. Entrou. Os 2 irmãos estavam interessados que escola que ele estava aprendendo, porque achava fabuloso os conceitos. Eles não tinham percepção para ver que aqueles espíritos eram de luz, que estavam ali em paz, que eles queriam era resgatar aqueles irmãos que, afinal, eram também filhos de Deus, não é? E que Jesus não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. E aí eles estavam esperando apenas o momento. E ficou delineado, depois de muito filosofar, ficou delineado que na noite seguinte eles iam trazer Elvira, mas sem que eles pudessem perceber a intenção. E foi assim que começou a resgatar aquele grupo de espíritos que estavam envolvidos num drama tão grande, e que tudo começou por causa de uma herança, que tudo começou pela ficção do dinheiro, das coisas materiais. Por isso, amigos, quem quiser, o livro chama Ação e Reação, é do André Luiz. Mas por isso eu quero falar uma coisa para vocês. Olha, é necessário nós buscarmos o equilíbrio ante as coisas materiais. Que tomamos cuidado em não viver apegado a nada, porque nada nós vamos levar para o plano espiritual. Não quer dizer que nós temos que doar tudo, não é isso.
mas nós temos que administrar. E da forma que administramos, do mesmo jeito nós temos que nos desprender. Porque nós não sabemos a hora que nós seremos chamados para o plano espiritual. A nossa casa vai ficar, nosso apartamento vai ficar, o nosso carro vai ficar. As roupas, as joias que sejam, vão ficar tudo aqui. Então, esse é o segredo. É viver no mundo e fora do mundo. E dizer que esses espíritos, não é, que tanto mal faz à humanidade, porque, como diz, eles são frustrados e querem nos frustrar. É tão importante nós estudarmos e conhecer que o próprio Jesus, quando ele faz o Pai Nosso, ele diz: não nos deixes cair em tentação. E temos que aprender que a tentação vive em nós. Paulo dizia: vós sois tentado pela vossa própria concupiscência, ou seja, pelos desejos que nós temos na nossa alma. E tomar cuidado, porque se queremos agradecer, pedir, lembrem, pensamento, palavra e ato. Tem que ser tudo sintonizado com Jesus. Então, não nos deixes cair em tentação, mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que entreter nossos pensamentos para que caiamos nas suas ciladas. Ajuda-nos, Senhor, a entender a cada dia, a cada momento, quem é que nos rodeia, aonde nós estamos sintonizados. E permita, Senhor, que essas criaturas que estão no mundo espiritual e que dentro do Pai Nosso, na Tua palavra magnificente, dissestes: não nos deixes cair em tentação, que possamos nos observar e que jamais nós venhamos a pôr a culpa em quem quer que seja. Auxilia-nos então a entender que todas as coisas exteriores, nada adianta rituais, nada adianta palavras, se não partir dos nossos corações, e que em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que entreter nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, tanto que nada podem. A toda tentativa renunciam contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que fizermos para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecermos no bem e absoluta renunciação ao mal contra nós mesmos. Pois que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, naturalmente eles que se afastarão, porquanto o mal os atrai ao passo que o bem os repele. Mestre amado, nós te imploramos nesse instante, por todos aqueles que voltam o pensamento nesse momento para esta casa, mas sobretudo pelos enfermos. Sobretudo nós te rogamos pelos companheiros que trabalham, que trabalharam, principalmente a nossa querida Marlene. E na visita tão querida da Virgínia, que já está no plano espiritual, nós queremos afirmar, ante esse espírito agora liberto do corpo, afirmar amizade, gratidão, por tudo que ela fez por esta casa. Ó querida irmã, se fortaleça, para que possas voltar e fortalecer aqueles que tanto te amaram e que ficaram na terra. Ilumine então o nosso caminho, Jesus. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, aqueles que procuram o pão de cada dia, que procuram saúde, que procuram a paz.
abençoa a todos e sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.